Boa tarde, galera. Vamos falar no sistema de numeração decimal aí, né? Por que a nossa numeração é chamada de sistema decimal? Porque as quantidades de algarismo vai do 0 até o 9. Então, tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. E você reparou que cada unidade superior é 10 vezes imediatamente inferior. Beleza? Então você lembra que você tem nesse tópico classe e ordem. Beleza? Por exemplo, aqui, tá vendo? Aqui você tem unidades. Você não tem três ordens aqui, ó. A cada três ordens, isso aqui é chamado de classe. Então, é a classe das unidades, classe das milhares, classe dos milhões, tá? Então, em cada classe você tem unidade, dezena, centena. Em milhares, você tem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Em milhões, unidade de milhões, dezena de milhões, centenas de milhões, tá? Próxima casa seria unidade de bilhões, dezena de milhões, centenas de bilhões e assim por diante. Beleza? Então, cada um elemento desse é chamado de ordem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu teria 9 ordens, tá? Então, lembrando, a cada 3 ordens eu formo uma classe, tá? Cheia. Eu posso formar uma classe não cheia, mas já está preenchendo a classe. Por exemplo, se eu tivesse esse número aqui, ó, 5 milhões, 53 milhões 748.206. Beleza? Se eu fosse colocar aqui, eu teria, ó, 6 unidades simples, 0 dezenas simples, 2 centenas simples. Tá? Então aqui, ó, formei uma classe. A classe das unidades. Agora eu tenho a classe das milhares. Então eu tenho 8 unidades de milhar, 4 dezenas de milhar, 7 centenas de milhar. 53 ali, né? Então vou ter 3 unidades de milhões, 5 dezenas de milhões. Então, tá aí, beleza? Ó, então, a cada 3 elementos, tá vendo? Ó, eu formo uma classe. Então, ó, classe das unidades, classe das milhares. A classe dos milhões, eu não preenchi ela toda, mas já cheguei na terceira classe. Então, esse número aqui teria 3 classes e quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. Então, esse número aqui, ele tem 3 classes e 8 ordens. Tá? Então, 3 classes, 8 ordens. Beleza. Agora vamos comentar sobre valor absoluto e valor relativo. Então, ó, valor absoluto, né? Valor absoluto e valor relativo, só que o valor relativo também é chamado de valor posicional. Então, Sandro, o que seria o valor absoluto? Por exemplo, se eu tivesse esse número aqui, ó, 375.437, beleza? Por exemplo, se eu perguntar para você qual o valor absoluto do algarismo 5? O próprio 5, tá? O valor absoluto é o próprio algarismo. Esse algarismo é 7, esse é 3, esse é 4, esse é 5, esse é 7, esse é 3. Valor absoluto. Porém, se eu perguntar para você valor relativo ou posicional, é a posição que ele se encontra em relação às ordens que nós temos. Ó. Por exemplo, se eu destacar aqui esse 4, o valor relativo dele é o quê? 400. Beleza? 400. Se eu perguntar para você esse 3 aqui, ó, esse 3, que posição ele está? Ó? Ele está na posição 300.000, tá? Se eu perguntar para você esse outro 3 aqui, qual é a posição dele? Ó? 30, tá? Ele tem 30 unidades, aqui ó, 400 unidades, 300.000 unidades, beleza? Então o valor absoluto é o próprio algarismo.
valor relativo ou posicional vai depender aqui da ordem que ele está, beleza? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente fazer esse exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui, ó. Apaguei, pronto. Vamos lá. Ó, dado o número é 3.078.695. Beleza. Qual o valor relativo do algarismo 6? Tá? O algarismo 6 ele está na posição aqui, ó, 600, tá? Então, 600. Ele quer saber qual é a posição, o valor relativo do algarismo 6. 600, tá? Então, tá aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Então, centena simples, 600. Quantas classes tem esse número? Classe, eu tenho aqui, ó, classe das unidades, classe das milhares e a classe iniciei a classe dos milhões. Então, eu tenho três classes. Três classes. Beleza? Quantas ordens tem esse número? Então, aqui, ó. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem ali. Beleza? Então, tem 7 ordens ali. Tá? Deixa eu só voltar aqui. 7. Qual é o algarismo que ocupa a centena de milhar? Ele está se perguntando qual é o algarismo, tá? Eu não vou colocar aqui o valor posicional, nada disso. É o algarismo, está perguntando aqui, ó. Ó. Qual é o algarismo? Cuidado aí com a leitura do enunciado. Centenas de milhar. Centenas de milhar está aqui, ó. Aqui é a centena de milhar. Que algarismo nós temos ali? O zero. Zero. Beleza? Qual o valor absoluto do algarismo? 9. Valor absoluto é o que o número vale ali, o valor dele, de 0 a 9. Então, 9. Tá? Qual é o algarismo de maior valor absoluto? Quem é o algarismo aqui, olhando para aqui? Tem maior valor absoluto, não posicional, tá? Valor absoluto, o 9. Ó, qual o algarismo? De novo, ele quer saber quem é o algarismo e não o valor dele, olha só. Tem maior valor relativo. Valor relativo, quem teria o maior valor relativo seria esse cara aqui, ó. Ele tem 3 milhões de unidades. Beleza? Só que ele não quer, eu não vou colocar aqui 3 milhões, e sim qual algarismo. É o 3, tá? Algarismo é de 0 a 9. Tá? Eu não pedi o algarismo que está na posição, né? Não foi isso que eu perguntei. Aqui, ó. Qual o valor relativo do algarismo? Né? Eu quero saber quem é o algarismo, tá? Se fosse qual o valor relativo do algarismo, seria 3 milhões. Agora, quem é o algarismo? 3. Tá? Então, cuidado. Agora vamos fazer exercícios aí, né, para a gente fixar essa ideia. Agora vamos começar a resolver os exercícios. Questão 1, banca Fundatec. Danilo coleciona figurinhas da Copa e ao todo ele tem 6.352 figurinhas. Esse número é composto por, olha só, pensando aqui, olhando para ele, eu tenho 6 unidades, 6 unidades de milhar, né, 6 unidades de milhar. Aqui eu tenho esse 3 aqui é 3 centenas. O 5 aqui é 5 dezenas e 2 unidades ali. Beleza? Então, que opção nós temos aqui? Ó? 6 unidades de milhar? Sim. 3 dezenas? Não. Fora. Tá? 6 unidades de milhar? Sim. 3 dezenas? 3 centenas, perdão? Sim. Tá? 52 dezenas? Não, seria 52 unidades. Fora. Tá? Para isso aqui estar correto, aqui teria que ser 52 unidades. 6 centenas de milhar? Não, pô, tem 6 unidades, então já está errado aqui. Fora. 6 dezenas de milhar? Não, eu tenho 6 unidades, então fora aqui. 6 unidades de milhar?
3 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. Gabarito letra E, e o gabarito aí procede. Questão 2, mesma banca ali, Fundatec, fala o seguinte: qual do número abaixo é composto por 3 centenas de milhar? Então ele tem 3 centenas de milhar, 2 unidades de milhar, então a dezena de milhar é zero, já que eu não mencionei ela. Então 2 unidades. Aí fechei aqui a casa do milhar. Aí tem 8 dezenas, então a centena simples é zero, 8 dezenas e 6 unidades. Então o número é esse: 302.086, que está na letra D. Gabarito letra D, gabarito aí procede. Questão 3, tá? Se você ainda não fez essa lista de exercícios, lembrando que na turma 1, na nossa turma 1, eu fiz a maior parte desses exercícios. A turma 2 eu não tinha começado esse tópico ainda. Então você dá uma pausa aí, né, no vídeo, resolve e vê se você acertou. Beleza? Então, questão 3 fala o seguinte: no mundo, a população mundial tem aumentado exponencialmente nas últimas décadas, chegando a 8 bilhões, 78 milhões, 134.745 habitantes em dezembro de 2023, com a projeção de chegar aos 10 bilhões em 2050. Com base nos dados apresentados, para a população mundial, indique a que classe do sistema de numeração decimal pertence respectivamente ao algarismos 1, 0 e 5. Então o número está assim, ó: 8 bilhões, 78 milhões, 134.745. Beleza? Então, olha só. O 1, por exemplo, está nessa classe aqui. E essa classe é a classe de milhares. Então, 1 pertence à classe de milhares. Então, aqui, ó. Milhares. Beleza? Aí, já comecei aqui, ó. Unidade simples, né? Ele quer respectivamente. Então, ele quer nessa ordem. Milhares primeiro. Cuidado. Ah, Sandro, eu comecei por unidade, milhar, milhões. Não. É de acordo com o enunciado. Ele pediu aqui, ó, nessa ordem. Então, primeiro foi o milhares. O 1 pertence aos milhares. Então, unidade simples está fora, milhões está fora. Pô, já temos o gabarito, né? Já é a letra C aqui, mas vamos continuar ali. Tá? Já temos o gabarito só em saber que era milhares aqui. Então, aqui, vamos aqui, ó. O zero. Aqui é a casa de quem? Milhões. Classe dos milhões. E por último, nós estamos nessa classe aqui, que é a classe de quem? Da unidade simples. Então, unidades. Então, milhares, milhões e unidade simples, gabarito letra C. Gabarito realmente procede e vamos para a próxima. Tá? Na questão 4, nós temos o seguinte: observe o número a seguir: 4.879.236.147. O algarismo destacado no número tem valor D, valor absoluto, tá? É o valor absoluto. Então, cuidado. Então, esse cara aqui está destacado, ó. É esse 3 aqui, ó. O 3 não, perdão, o 2. Tá? O 2 aqui. Está destacado ali. Se é valor absoluto, é o que o próprio número vale. Então, o 2. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Questão 5. Qual é a forma correta de ler o número decimal? Então, tem esse número decimal aqui, beleza? O número decimal em questão é esse aqui, ó. 4,015. Olha só antes de começar a resolver isso aqui, imagina se você tivesse assim, ó, 3,0174, por exemplo. Então, olha só, você tem 3 inteiros, aí você tem aqui décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, tá? Décimo de milésimo. Então, como que eu vou ler isso aqui, Sandro? 3 inteiros e 174 décimos de milésimo, beleza? Então, no nosso número aqui, você tem 4 inteiros. Aqui fala 4,15. Não, seria 4,015. Porém, não é o nome oficial, tá? A gente ficava falando assim, mas não é o nome correto a se falar. Matematicamente correto aí, tá? Então,
Letra A não é. 4 inteiros, sim, 4 inteiros, 4,01 e 5. Não, isso aqui não existe pronunciar assim. 4 inteiros. Então, você tem B, C ou E. Então, agora nós temos aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo. Então, como você vai falar? 4 inteiros e 15 milésimos, tá? Então, 4 inteiros e 15 milésimos, letra C, tá? Aqui, Sandro, se tivesse mais uma casa aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Então, teria 1742 centésimos de milésimo. Sandro, se tivesse assim ainda, três inteiros, aí aqui eu tenho décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. Então aqui eu teria três inteiros, 17.426 milionésimos, tá? Milionésimos ali. Então vamos aqui para a próxima questão. Questão 6. Paulo comprou um ciclomotor no valor de 2.235. Vou separar esse número que está falando aqui, ó. Qual a decomposição correta? Então, eu estou separando ele aqui para mim. Então, olha só. Desse número, né, no sistema de numeração decimal. Então, olha só. Esse cara aqui, ele tem duas unidades de milhar. De milhares, né? Milhares. Ou de milhar, né? Milhar ali. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Escrever aqui, duas unidades de milhar. Tá? Aqui eu tenho duas centenas, não é isso? Duas centenas. Aqui eu tenho três dezenas. E aqui eu tenho 5 unidades. 5 unidades, beleza? Então aqui eu tenho duas unidades de milhar. Aqui fala duas centenas, fora. Duas unidades de milhar, duas unidades de milhão. Então aqui está fora. Ou é B ou é C. Duas centenas. Sim, aqui ele fala três centenas. Então já é letra B, já, ó. Três dezenas e 5 unidades. Gabarito letra B. Gabarito procede. E vamos fazer a próxima. Questão 7. Banca Fundatec, um número composto por quatro centenas, então tem quatro centenas, seis dezenas e duas unidades. Então, 462, tá? Lembrando para você, se você é da turma 2, acredito que você não tem essa lista de exercício impressa, acredito. Aí, o que eu vou fazer com vocês? Na descrição do vídeo, eu vou deixar um drive e lá vai ter essa lista para você, a lista, essa lista e a lista 2, tá? Beleza? Então aqui ficou letra A, né? Ficou letra A. Então você agora tenta fazer a oitava questão, né? Você vai dar uma pausa aí no vídeo, tenta fazer a oitava questão e confere se acertou, tá? Então, vamos lá, questão 8. Dois números abaixo, perdão. Qual deles possui oito centenas e quatro unidades? Então, ele não falou da dezena, então a dezena é nula. Zero. Então, 400 e 804. 804, gabarito letra D. O gabarito aí procede. Então, vamos fazer a próxima agora. Questão 9. No maior número de quatro algarismos distintos, então é o maior número de quatro algarismos distintos. Qual algarismo ocupa o valor posicional das centenas? Tá? Então, olha só. Você tenta fazer, né? Tenta fazer agora e pausa o vídeo, né? Tenta fazer e agora vamos ver se você acertou, tá? Vamos lá. Então, olha só. O número tem quatro algarismos distintos e ele tem que ser o maior número. Então, ele começa por 9. Eu não posso colocar 9, 9, 9, 9. Não posso, porque ele é distinto, ou seja, diferente. Então,
9.876. Então, 9.876. Ele quer saber o algarismo das centenas. E tá aqui, tá? Sandro, não seria 800 não, já que é posicional? Ele quer o valor posicional aqui, ó. Qual o algarismo? Então, qual é o algarismo que ocupa o valor posicional das centenas? Então, posicional é 800, porém o algarismo quem? 8. Ele pediu o algarismo, tá? Então é gabarito letra T, beleza? Mesmo esquema na questão 10. Dá aquela pausa, tenta resolver e agora vamos ver o gabarito dela. Questão 10. Observe o número a seguir. 45.596.000.000 bilhões aqui, né? 45.596.788.523. Qual a soma dos algarismos? Então, deixa eu sublinhar aqui. Qual a soma dos algarismos que estão situados nas centenas, na centena de milhão, dezena de milhares e nas unidades, tá? Então vamos lá, olha só. Centena de milhões, aqui ó, 5. Dezena de milhares, 8. E unidade, 3. Somando isso dá 16. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Vamos para a próxima. Questão 11. Se somarmos 300, 300, com 30 dezenas, ó, 30 dezenas, então é 300 também, tá? 30 dezenas, então 30 vezes 10, 300, tá? Mais 300 unidades. Somando isso aqui dá o quê? 900. Então, cuidado para não marcar outra coisa aí. Gabarito letra C. Então, cuidado para não errar e marcar isso aqui, ó. Ele quer 3 centenas. Então, 3 centenas é 3 vezes 100, 300. 3 dezenas, 30 dezenas. 30 vezes 10, 300. Mais 300 unidades, deu 900. Beleza? Vamos fazer a questão agora, 12ª. Questão 12. A população de uma cidade é de 1.308.047 habitantes. Então, olha só, ele quer que ele escreveu por extenso e agora você quer que você represente pelos algarismos decimais aí. Utilizando o algarismo, o total de habitantes da cidade é, então ele tem 1.308.047, então 0 centenas, 4, 7 habitantes. Então, 1.308.047 habitantes, que está na letra B. Tá? Gabarito letra B, gabarito procede, e vamos fazer a próxima. Questão 13. Anunciou-se que o próximo prêmio da Loto seria de 5.050.000 reais. Qual é a forma de escrever essa quantia? Então, essa quantia é escrita o seguinte: 5 milhões. Aí ele fala 50 mil, não é isso? 0, 5, 0, 0, 0, 0 e valor monetário ali, tá? Então ficou, que opção nós temos aqui? 5.050.000, gabarito letra C, e o gabarito aí procede, tá? Ó, quem é de novo, batendo naquela tecla, quem é da turma 1, né? Eu não recordo se eu cheguei a entregar essa folha para a turma 2. Quem é da turma 1, quando chegou na questão 14, ele deparou o seguinte, com um problema, que essas opções estavam aqui também. Então estava errado, tá? Eu já consertei também lá no nosso PDF, que está lá no nosso Drive lá, que eu sempre posto o material do nosso grupo de matemática, tá? Então já está consertado lá, tá? Então, vamos lá. Em qual dos números abaixo, o algarismo das dezenas de milhar, então dezenas de milhar, deixa eu só sublinhar aqui, dezenas de milhar é igual a das centenas. Beleza. Então, olha só. Que algarismo das centenas aqui, ó? 4.
Quem é o da dezena de milhar? 3. Eles são iguais? Não. Então, fora. Aqui, ó. 7 é igual a 5? Não. Fora. Ó. Centena igual a dezena de milhar. Sim. Gabarito letra C. Gabarito procede. Só para tirar a dúvida, ó. Centena. E aqui eu tenho dezenas de milhar. São diferentes. Gabarito letra C. Gabarito procede. Vamos fazer a próxima aí. Questão 15. A diferença entre o maior número de quatro algarismos distintos, então, e o menor número também de quatro algarismos diferentes é. Então, olha só. O maior número de quatro algarismos distintos é esse aqui, ó. 9.876. E o menor de quatro algarismos, ele começa por um. Se começar por zero, ele não vai ter quatro algarismos, ele vai ter três. Então, um. Deixa eu melhorar esse um aqui. 1, 0, 2 e 3. Esse é o menor número de quatro algarismos distintos. Então aqui eu tenho 6 menos 3 dá 3. 7 menos 2, 5. 8 menos 0, 8. 9 menos 1, 8 também. 8.853. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. E agora vamos fazer a questão 16. No sistema decimal de numeração, um número apresenta três classes e sete ordens. Cara, o número de ordem é igual ao número de algarismos. Por exemplo, se eu tivesse um número aqui, ó, com quatro ordens, ó, ele tem quantos algarismos? Quatro. Um número com cinco ordens, ó, um, dois, três, quatro, cinco algarismos. Então, a ordem é igual à quantidade de algarismos, tá? Já a classe, eu não posso afirmar o seguinte: Sandro, ele tem três classes. Se ele tem três classes, no mínimo ele tem sete algarismos, tá? Mas se você faz três classes cheias, aí são nove algarismos, tá? Então, sete algarismos, letra B, tá? Então a ordem sempre vai ser igual à quantidade de algarismos, sempre. A classe nem sempre, tá? Se eu falar para você que o número tem três classes, pô, ele pode ter sete, oito ou até nove algarismos, tá? Agora, se eu falar para você três classes cheias, aí sim tem nove algarismos, tá? Então vamos fazer a 17ª questão. Questão 17. Rubens contou e separou alguns selos. Ele registrou a quantidade de cada tipo de selo em três ábacos. Então tá aqui os ábacos aqui embaixo, na ordem da figura, quantos selos de cada tipo havia. Então aqui no primeiro eu tenho aqui, ó, eu só tenho uma bolinha, então 1.000. Centenas, ele preencheu com uma, duas, três, quatro bolinhas. 1.420. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 1.426 o primeiro. Aqui eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. 4.300. A dezena simples ele não colocou nada, então é zero. E aqui eu tenho um, dois. 4.302. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. São 6.000. As centenas é zero. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. E a unidade é zero. Então, 6.050. Então, ficou aqui, ó, nessa ordem aí. 1.426, 4.302 e 6.050, gabarito letra B, e o gabarito aí procede. Questão 18. Cláudia inverteu as posições de dois algarismos vizinhos, né, no número 680, vou escrever ele aqui, ó, 682.479, e obteve um número menor. Ele quer o menor. Teve um número menor.
quais foram esses algarismos, né? Quais foram esses algarismos? Olha só. Se eu trocar o 7 e o 9 de lugar, vou ficar com um número maior. Por exemplo, ficaria assim, ó, final 97 é maior. Se eu trocar aqui o vizinho, ó, 7 e o 4 de lugar, ó, ficaria com, ó, 479, 749, ficaria maior. Se eu trocasse o 4 e o 2 de lugar, vai ficar com 4.279, o final desse número. E aqui eu tenho 2.469, ficaria maior. Então não é esse cara. Porém, se eu trocar agora aqui, eu vou ficar assim, ó. 6, 2, 8, 4, 7, 9. Se eu trocar o 2 e o 8 de lugar, aí agora sim aqui, ó, ficou um número menor, tá vendo? Então, que algarismos são esses? O 8 e o 2. Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Questão 19, banca Funcab, professor 2, Prefeitura de Magé. Isso aí, então essa questão aqui foi do último concurso aí da Prefeitura de Magé. Ele fala: o material dourado desperta no aluno a concentração, o interesse, além de desenvolver sua inteligência e imaginação criadora, pois a criança está sempre predisposta ao jogo. Além disso, permite o estabelecimento de relações de graduação e de proporções, e finalmente ajuda a contar e calcular. O material dourado é confeccionado em madeira e é composto por cubos, placas, barras e cubinhos. O cubo é formado por 10 placas. A placa formada de 10 barras e a barra formada de 10 cubinhos. Este material é de grande importância para o ensino de sistemas de numeração decimal e facilita a aprendizagem dos algoritmos da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Utilizando o ábaco também pode-se representar a operação com o número acima decimal. Então tem um ábaco aqui. Aqui eu tenho um número m e um número n. A representação m menos n com utilização do material dourado eu vou pegar o ábaco aqui primeiro e vou escrever. O m, ele é 1000, deixa eu escrever aqui, ó, 1930, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1938. O N, ele é 300. 1, 2, 3, 4, 52. Beleza? Então aqui, ó, vamos fazer a nossa subtração ali, porque é M menos N. Então aqui eu tenho 8 menos 2, 6. 3 menos 5, não tem como. Eu vou pedir emprestado, né? Isso. Então aqui fica valendo de 13. E aqui fica valendo 8. 13 menos 5, 8. 8 menos 3, 5. E aqui eu tenho 1. Beleza. Então, olha só. A unidade são os cubinhos. Então aqui eu tenho 6 cubinhos, ó. Então eu tenho 6 cubinhos. Ó, posição desse cara, né? 80. A posição dele é 80. Então, a cada 10 cubinhos eu tenho uma placa. Uma placa, né? Uma barra. Aqui ele fala no enunciado, tem uma barra. Então aqui eu tenho 8 barras, né? 8 vezes 10, 8 barras. Né? 8 barras ali. Porque aqui eu teria 80 cubinhos, então eu tenho 8 barras. Tá? Porque a cada 10 cubinhos eu formo uma barra. Né? Então, se eu tenho 80 cubinhos, eu tenho 8 barras. Agora eu tenho 500. Aqui, vamos supor, aqui eu estou na casa das centenas. Né? Eu teria 50 cubinhos ou quantas placas? 5 placas. Confere? Porque aqui, esse cara aqui, ele é 50 cubinhos, 500 cubinhos, perdão. Ele também é 50 barras. Se ele é 50 barras, logo ele é o 5 o quê? 5 placas. Tá? 5 placas.
Ou senão você pode lembrar assim, ó, o cubinho é a unidade, a barra é a dezena, a placa é a centena e o cubo é a unidade de milhar. Beleza? Então, ó, cubinho, barra, placa e cubo. Tá? Você pode lembrar assim também, foi de acordo com o enunciado, que cada unidade é 10 vezes a sua imediatamente inferior. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Então você pode guardar assim se você quiser. Tá? Então aqui, ó, cubinho, barra, placa e aqui nós temos o que? O cubo. Então temos um cubo. Que opção? Tenho um cubo, 5 placas, 8 barras e 6 cubinhos. Gabarito letra C. Gabaritei procede. O que acontece agora? Sandro, no nosso enunciado tá assim. Perdão, nosso enunciado não. Na nossa. Nosso edital, perdão, né? Nosso edital tá bem assim. Sistema de medida, né? Perdão, sistema de numeração decimal e ou pode ser só decimal ou outras também. Então, eu vou voltar com uma nova aula, né? Outro dia aí, eu vou mandar para vocês aí uma nova aula com sistema de numeração sem ser decimal, além de decimal, ou seja, binária, ternária, na base 11, base 5, base 6, enfim, em diversas bases, como o edital está falando para gente, beleza? Sandro, será que pode cair numeração romana? Pô, seria ideal o edital especificar. Mas quando você trabalha esse tópico com os alunos, você acaba falando no sistema de numeração romana, tá? Você vai comentar com a gente, Sandro? Sim, posso comentar com vocês sim, tá? Mas a princípio eu vou trabalhar sistema de numeração decimal, que foi essa primeira aula, e a segunda aula de sistema de numeração a gente vai trabalhar as outras bases, né? Isso aqui é a base 10. Vamos trabalhar as outras bases, base 2, base 3, né? Por que essa aqui é a base 10? Lembra que eu te falei? Vai de 0 a 9. Então a base 2 só trabalha com o número 0 e 1. Né? Como eu posso escrever, por exemplo, o número 35 na base 2? Ou o número está na base 2 e eu quero escrever na base 10. Enfim, a gente vai aprender a fazer isso aí nas próximas aulas. Beleza? Então, um bom estudo para vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida, só me chamar aí no WhatsApp que eu atendo vocês aí, tá? Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem não tem os PDFs aí antigos, vou deixar o Drive ali com todos os PDFs trabalhados lá no curso, beleza? Então, um bom estudo para vocês e um ótimo final de noite.